Fala pessoal, bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. Hoje eu tenho aqui um convidado super especial, meu amigo, conterrâneo, João Augusto Campos, diretor comercial da Nectar CRM. Estava me mostrando um pouquinho de Goiânia aí agora para matar a saudade. Como é que estão as coisas aí, João? Tudo bom? Cara, tudo ótimo, Daniel. E com você? Maravilha, maravilha. Saudade de Obrigado. Goiânia mesmo? Que você não vem aqui mais, pô. Rapaz, vou pouco, viu? Mas a terrinha aí tá no coração. É isso aí. João, obrigado demais, velho, por aceitar nosso convite, compartilhar um pouquinho aí dessa história de vocês. O João, todo treinamento que a gente dá, a gente chama o João para contar essa história, porque as histórias dele são muito boas. Obrigado mesmo, viu, Johnny? Valeu, cara. Que isso. Eu que agradeço o convite mais uma vez. E eu adoro contar essas histórias. Então, toda vez que você precisar e quiser me chamar, conta comigo. Vamos lá então, para quem não te conhece ainda, João, conta um pouquinho aí rapidinho da sua trajetória, até chegar na Nectar e o que é a Nectar. Beleza. Então, eu sou o João, sou diretor comercial e sócio aqui da Nectar, Nectar Rapaz, para CRM. de balançar esse seu computador aí, pelo amor de Deus. Foi mal que eu tô segurando ele com a mão aqui, mas beleza, vou deixar ele aqui um pouco mais longe. Tá bom. Então, eu sou diretor comercial aqui, sócio da empresa. Tenho uma experiência recente de 4 anos trabalhando com a Nectar e com a empresa que desenvolve a Nectar, que até então se chamava Colmeia Soluções. A gente trouxe esse produto para o mercado por enxergar que era uma área, por mais que é um oceano vermelho fora daqui, a gente vê que ele aqui dentro, a gente encontrou um caminho, um lugar para seguir, fazer um crescimento. E desde então a gente tem trilhado isso, se posicionando diferente, visando ser diferente, de ser uma ferramenta que entrega mais. E para isso eu tive que criar um exército aqui de grandes soldados para poder fazer essas entregas conforme a gente acredita que seja o Nectar. Então, essa é a minha história como empreendedor, né, junto do Pedro Ivo e do Fabiano, que são meus sócios aqui. E a gente passou por um ano muito bom no ano passado, caminhando ali na contramão de um pouco do que foi o mercado para a maioria das empresas. E esse ano a gente começou assim derrubando qualquer tabu e qualquer dúvida de que a gente conseguiria fazer um ano até melhor do que o ano passado. Estamos em crescimento, você conhece aqui, a gente está mudando de espaço, mas quase triplicando o espaço e até o final do ano a gente vai mais que quadruplicar o tamanho da equipe, que já não é tão pequena assim mais, umas 20 e poucas pessoas aqui na Nectar. Então, é isso. Essa é a nossa história, é o que a gente está fazendo de bom para crescer e fazer história com o Nectar CRM no Brasil. E por enquanto, né? Depois fora. Maravilha, Johnny. Cara, a gente conversa com muita gente no mercado, a gente sabe que rampar equipe de venda é sempre muito complicado, e a ideia hoje é a gente conhecer um pouquinho dessa jornada de vocês, do nada escalável até o ramp up. Então, vou pedir para você, eu sei que você preparou uma apresentação para a gente, compartilhe um pouquinho a sua tela e conta para a gente como é que foi e como que funciona hoje esse ramp up de vendedores aí. Sei que não foi uma jornada fácil, mas acho que finalmente vocês conseguiram encontrar um modelo, né? Isso. Cara, eu já vou compartilhar, mas assim, eu já adianto como que foi essa experiência. A gente passou por inúmeros problemas de vendas por vender num mês. Falando em MRR sempre, na época que só tinha eu vendia 2.000 de MRR, o nosso ticket era menor, no outro mês vendia R$ 300, no outro mês às vezes não vendia nada, e a gente via crescimento de empresas que estão aí hoje, né, como a RD, a Rock, essas empresas fazendo história de crescimento, a própria Exact, e a gente ficava meio assim, às cegas, sabe, Daniel? Tipo, cara, como a gente vai chegar nesse padrão de excelência
para que a gente conquiste os nossos planos de ser atrativo para um fundo, de ser atrativo para uma empresa muito maior que queira nos comprar, né? E aí, cara, acho que todo mundo começou no Predictable Revenue, né? Acho que todo mundo que fala sobre escala deve muito isso ao Aaron. E muitos aqui, quando entram, não conhecem, eles chamam ele de Arrow, do arqueiro. Mas, assim, a gente deve isso ao Aaron Ross por falar de crescimento e escala. Cara, e conosco não foi diferente. A gente começou estudando, lendo o Predictable Revenue, e a gente virou um pouco da chave como gestores, que a gente viu que a gente estava cometendo um erro quando lemos o livro, porque a gente focava muito em esforço, em quantidades de ligações e tudo mais. E esse é o segundo passo. Antes você tem que focar no resultado, né? Por orientação a resultado, data driven total, dados. Eu quero entender quais são os dados para depois falar de esforço e falar de atividades. Então, aí entrou esse conceito de ramp up, que foi, eu ouvi muito ele do Dieguinho, da Rock, que eu acho que metade das pessoas, ou se não 100% das pessoas que ouvem o Diego, sacam, tipo assim, saem melhores do que entraram na reunião. Nossa. E, literalmente. E aí a gente ouviu muito sobre esse conceito de ramp up e fomos falar de crescimento. Falar assim, cara, quais são as ferramentas, né? Eu fiz alguns benchmark na Rock, com a RD muito em estudo e fazendo umas ligações. Não cheguei aí até lá. Na Exact eu fui também, na Samba. E eu percebi o seguinte, cara, eu percebi que esses caras todos que estão num nível de excelência de escala e previsibilidade, eles têm alguns pontos em comum que eu consegui unir eles, trazer aqui para a Nectar e dar fazer um swapzinho, dar uma tunada neles para o nosso processo. E aí, quando uma pessoa entra aqui, eu faço essa apresentação que eu vou fazer aqui para um novo vendedor, que faz parte das regras do jogo de como colocar o cara em rampa para que ele percorra e eu consiga fazer esses resultados. Detalhe que eu não apresento tão bonitinha quanto está aqui, né? Logo nova, a gente está gravando isso, isso nem está no site e tudo mais, mas maravilha. Vamos lá, pode começar? Pode começar. Tá, o primeiro ponto é a gente explicar o que é ramp up, né? Eu, como um matemático totalmente focado, não consegui explicar melhor de outra forma. Eu expliquei que o ramp up é a distância medida em tempo de um vendedor recém-contratado até o dia da sua meta 100% com previsibilidade. Se você está em escala, está em crescimento agressivo, você está em estado de burn, você tem que se preocupar com o ramp up, porque se você não colocar o ramp up para acontecer, possivelmente você não vai conseguir, sem a previsibilidade, o ramp up, contratar várias pessoas e atingir os resultados que um fundo espera que você atinja para ser sexy para o mercado. Então, o primeiro ponto é saber quais são os requisitos, né? O que é pré-requisito para começar isso. Você precisa já ter aplicado conceitos do Predictable Revenue, tentado fazer um playbook, tentado fazer um livro de recordes, fazer coisas que motivam e faça com que o time comercial seja o mínimo previsível, desde que a máquina esteja recebendo os leads, a máquina tenha um processo que não drene leads, né? Um funil que você não tem perdido oportunidades por motivos que você não vai conseguir nutrir seu marketing para poder retroalimentar esse processo de previsibilidade. Ou seja, você acha que enquanto não tiver um processo bem amarradinho, já tendo um certo nível de previsibilidade nesse processo, não é momento ainda de pensar em estruturar o ramp-up? Eu acho que são passos a serem tomados. Eu acho que quando você toma o passo de não fazer o processo previsível para depois fazer o ramp-up, você vai, nesse momento, furar a sua máquina.
na minha visão. Por quê? Porque eu tentei fazer isso, saca? Eu tentei fazer isso e eu sofri na pele o que é isso. Você tenta montar um processo previsível, você tenta começar a montar um processo previsível sem ter os conceitos de Model Canvas, de Sales Model Canvas, que eu, assim, brilhantemente feito pelo Thiago Reis. Tem uns dedinhos nossos ali que eu ajudei ele a ajustar para o Bootcamp, mas você, tipo, faz um processo que existe uma etapa chamada stand-by, sabe, velho? A gente ouve esse tipo de coisa, é uma etapa da mentira, uma etapa que tá ali para acumular oportunidade que você não sabe se fecha ou se não fecha, que arrebenta com os seus dados de ciclo, arrebenta com seus dados de ticket, arrebenta com tudo. E como que você pode, tendo um gargalo desse no seu funil, ir para o ramp-up, sair contratando, porque o princípio do ramp-up é você contratar gente pra caramba e fazer esses caras percorrerem essa distância, né? Esse caminho, essa rampa. Então, na minha visão, é importante, é necessário você ter o básico de previsibilidade. Para mim, o básico de previsibilidade, vou resumir, você já ter lido, relido e estudado o Predictable Revenue, né? Essa tarefa de casa 0, não é nenhum, ela é a 0. E a 1 é você ter um funil bem arquitetado. Um funil sem drenos. Eu costumo usar esse termo. Se você tiver um funil que existe um dreno nele, por exemplo, perda de oportunidades. Se você não tiver um padrão de perda por etapa, por tempo, o cara que entrou na etapa de diagnóstico, ele só se perde porque o diagnóstico não solucionou o problema dele, ou a Nectar não atende o que ele precisa, ou o cara não deu o contato necessário para passar todos os dados. Eu vou perder ele por esses motivos. Eu não vou perder por valor no diagnóstico. Você entendeu? Eu não vou perder lá na ligação de vitória, na minha última etapa, que é aqui na Nectar, por deixou de ser uma prioridade. Tipo assim, amigão, chegando no rap, né, falando, amigão, o que tá acontecendo, cara? Você esqueceu o processo, esse tipo de coisa. Então, esse para mim é um princípio de previsibilidade. Legal. O segundo ponto é o recrutamento e seleção assertiva. Eu até fiz um depoimento aqui para a empresa que faz consultoria de RH para nós hoje. E, cara, enquanto eu não partir para uma coisa profissional, de entender, construir a vaga, sabe? Primeiro ponto, The Sales Acceleration Formula. Eu sei que você conhece, domina e gosta muito desse livro. Sou fã do marketing. Eu também sou fãzaço daquele livro. Para mim é o melhor livro de vendas que existe. Eu gosto muito dele também, sabe? Gosto muito dele também. E ele me ajudou muito para ramp up, então, putz. Eu acho que tem os momentos, né? Tem momento que o melhor livro de venda vai ser o Predictable, tem um momento que vai ser o Acceleration Formula, tem momento que vai ser The Sales Development Playbook, enfim, tem momentos certos para cada um. Agora eu tô lendo Coaching into Sales Team, into Sales People. Não sei se você conhece. Não conheço. Eu comprei, comecei a ler ontem. Vou, assim que terminar, te passar um resuminho. Show. Então, dentro do The Sales Acceleration Formula, eu bati pesado, peguei aquele critériozinho daquela matriz de prioridade de critério, sentei com a menina do RH que, tipo, não sabia, ela sabia zero de vendas, ela sabia zero, não sabia nem quem era a HubSpot, só que ela era fera em RH e carreira profissional. Aí eu fui construindo a vaga, explicando o conceito para ela e ela foi transformando aquilo numa informação de critério para seleção e recrutamento. E aí, cara, a gente construiu o nosso perfil de sales team aqui que, assim, cada vez que eu contrato os novos que entram, eu falo, amigão, você vai cair numa piscina cheia de tubarão. Ou você aprende a nadar, ou você vai ser engolido. É simples assim, porque quem entrou aqui, que eu consegui fazer esse processo dessa forma, os caras batem meta rápido, batem meta com previsibilidade, e assim, esse mês teve recorde aqui de 210% da meta de um dos vendedores.
desses que entraram nesse processo. Os que entraram no processo anterior, infelizmente eu tive que descartá-los. E eu acho que foi erro meu mesmo. Uhum. Eu não dei a atenção necessária para fazer todo esse trabalho com eles. E, por último, metas já validadas. Se você não tá querendo fazer ramp-up e tem uma meta que não foi atingida, nunca foi atingida, ou tem uma meta que só você, dono da empresa, já atingiu, ou tem uma meta que só se atingiu uma vez na vida, esse tipo de presepada que você monta para a equipe, você tá colocando o cara numa barca furada, na minha visão, né? Então, Ou esses seja, três... quando você não tiver a casa arrumada, que não faz sentido escalar, né? Não faz sentido contratar muita gente. Exato, exato. Esses 3 pontos que eu coloquei aqui, cara, eles já dão meses de organização de casa, né? Então, tipo assim, vou pro ramp-up. Então, o ramp-up é uma coisa séria, porque você não escala sem ele, né? Você não escala se você não tiver previsibilidade, você não escala se você não tiver recrutamento e seleção, e você não escala se você tiver meta validada, meta concisa. É uma meta que a galera olha para ela e fala, beleza, chegar lá é só percorrer isso aqui que eu chego lá. Né? Agora, se a galera olhar para a meta com visão de utopia, infelizmente não vai funcionar. Essa é a Legal. minha visão. Cara, e aí o seguinte, eu acho que a gente tem que alinhar 3 checkpoints muito importantes para começar isso. O primeiro é dar o passo a passo na minha visão aqui, do meu processo, e isso é importante frisar que a sua empresa, com o seu ticket, com o seu ciclo, com o seu processo, que atendeu os requisitos do slide anterior, vai ter os seus critérios, que possivelmente o seu ramp-up não vai ser o mesmo tempo do meu. Ele pode ser mais rápido ou pode ser mais demorado. O ideal é que seja sempre mais rápido. Do mesmo jeito que você luta para aumentar ticket de vendas, você luta para aumentar taxa de conversão, você luta para diminuir ciclo médio de vendas, você vai passar a lutar também por diminuir tempo de ramp-up. É um perigo, Então, né? Diminuir o tempo de ramp-up sem prejudicar, obviamente, a qualidade dele, né? cara, eu diria que é impossível. Eu diria que é impossível quando você atinge o primeiro. O que você vai entender é que tem coisas que poderiam ter sido aprendidas depois do ramp-up, né? Algumas certificações. Eu vou te dar um exemplo do que eu enxergo disso. Legal. Às vezes o cara entra, vai para o ramp-up e eu passei com ele, vamos supor, Sandler Training dentro do meu playbook. E ele não estava pronto para aquilo naquele momento dos 30 primeiros dias. Ele tinha que ter visto Sandler depois do segundo mês, ou depois do terceiro mês, ou depois da meta batida. Porque aí eu ia dar um nutriente muito mais necessário. Né? Você está dando ali um insumo para ele que naquele momento não tem o devido valor para ele, entendeu? Então é importante que ele tenha a necessidade de receber esse insumo. Então, isso é absolutamente normal, né, Daniel? Você Uhum. montou, você vai para o tempo de amadurecimento e erro do processo para depois achar os pontos de melhoria. Hoje, aqui na Nectar, a gente trabalha do dia 1 ao dia 90. Do dia 1 ao dia 90, eu tenho sprints, né, a cada 2 semanas, que eu valido coisas que precisavam de ter acontecido naquelas semanas anteriores, até chegar ao dia 90. E, assim, para o meu processo aqui, depois do primeiro mês de treinamentos e tudo mais, eu já solto ele no meio da parada. Então, no mês 2, ele começa a entrar na briga e eu já, no meu planejamento estratégico, né, de board, eu já espero que ele traga algum MRR no segundo mês, né? Então, é importante que você não confunda que ramp-up é um tempo que eu recruto, formo, faço uma espécie ali, com todo respeito, de vendedores, tipo marketing multinível da vida, né? O cara com muita sede, muita força, e depois solto ele para ele sair correndo. Não. Existe um tempo que eu preciso de elevar o conceito dele para o conceito da equipe. Visto que a experiência dele eu não vou conseguir elevar, eu vou ter que fazer ele viver.
É por isso um ponto até ali na frente que eu devo falar mais. Então, dá o passo a passo do dia 1 ao dia 90, no meu caso, fazer um desafio de entrada, cada item, cada checkpoint que Ou ele seja, tem que só, cumprir. só validando, esses 3 meses, ele já começa a vender no meio desse período, e para Isso. chegar no final desses 90 dias, já com capacidade de vender 100% da meta, né? Com capacidade de meta para o quarto mês, no meu caso. Tá, Entendeu? No quarto mês eu espero que ele bata e cumpra a meta. legal. E aí, esse é um dos pontos, né? Se ele não cumprir, né, eu crio o plano de entrada, que é o quê? Cara, nas 2 primeiras semanas tem que me entregar essas certificações. Na semana 3, você tem que fazer uma apresentação do produto para a empresa. Na semana 4, você tem que fazer uma apresentação do processo de venda para a empresa. E esse é um ponto que você sabe o quanto eu defendo, que vendedor não tem que receber palestra no início do trabalho dele, ele tem que dar palestras. Porque é a forma que ele vai se comprometer em fazer e estudar tudo que a gente passar para ele estudar. Definitivamente, quando você tem que apresentar, você acaba aprendendo muito mais, né? É, é, É um aprendizado completamente diferente. E você exatamente. coloca o cara à prova, né? Comunicação, capacidade de lidar com situação de É. tensão, coloca E ali a gente vai para bater nele na reunião, assim, com todo o respeito. Tipo, a gente vai questionar, a gente vai cobrar, cara, isso aqui tá errado. Cara, eu não tô entendendo o que você tá falando, explica melhor. Cada vez que ele vai gaguejar e tudo mais, convenhamos, né, Daniel? A gente está falando de startup, do modelo de startup, do modelo de aceleração, e eu não posso formar um vendedor em 1 ano, como um modelo Uhum. tradicional. Eu tenho que formar esse cara em 4, 5 meses no máximo. No máximo, no máximo. Então, o plano de entrada tem que ser isso. Crie todo o caminho para que dê certo. E na hora que você chegar no final desse caminho, você volta desconstruindo o raciocínio, criando o caminho para dar errado. Sempre pensando numa repescagem. No meu caso chegou na segunda semana, ele não conseguiu entregar as certificações que eu pedi para ele entregar. Cara, beleza. Essa próxima semana você tem que me entregar a apresentação. Então você vai me entregar a apresentação e as certificações. Beleza? Temos um acordo? Temos. Então tá bom. Chegou na terceira semana, esse cara não entregou. Algo na minha intuição de quem veio do gueto me diz, esse cara vai me dar um turnover. Ele não vai funcionar no meu processo. Aí eu já começo a olhar diferente, medindo, e era uma coisa que já foi pré-acordada no desafio de entrada. Ele sabia o que ele tinha que cumprir para continuar no time, sabe? Então, não chega num ponto, nas vezes que aconteceram aqui, que quem não faz já senta na sala comigo sabendo que ele vai ter que sair. Né? Não é uma coisa assim, eu vou ter que fazer uma reunião para te pegar de surpresa e te mandar embora. Então, o plano de saída, eu gosto muito, eu acho que uma das coisas que Deus me deu como talento para ajudar aqui dentro é saber cuidar das pessoas, dar o carinho necessário, fazer com que elas performem no mínimo o seu máximo, no mínimo. Legal. Então, É importante ter claro essas regras, né? Tá exato. claro para todo mundo, desde o dia 1, o que você precisa fazer para crescer ou o que você precisa fazer ou deixar de fazer para sair, né? Então, Exatamente. assim, não tem surpresa para ninguém. Não tem surpresa. O caminho já tá, as regras são definidas e cada um trilha o seu caminho, né? Exatamente. É isso é assim que funciona e existem ferramentas que você tenta, quando eu falo de repescagem, são as ferramentas que você tenta tirar o cara do caminho errado que ele tomou, de às vezes procrastinação, às vezes dificuldade num assunto, esse tipo de coisa. Aí o que você faz? Senta, analisa, olha, é procrastinação, dá uma injeção de ânimo e mede. É mocegagem mesmo, dá uma injeção de sapo e mede. É qualquer coisa, dá uma injeção do que precisa de remédio e mede. Mede. Por quê? Porque o plano de saída você não pode simplesmente fazer a acepção da pessoa que não atingiu o que você esperava, porque cada um sabe o que passa, cada um sabe o que tem, cada um sabe o que vive em casa,
cada um sabe o que vive no trânsito, na faculdade, no trabalho anterior. Então, eu não posso mudar os traumas e crenças que essas pessoas têm, principalmente no primeiro mês, ou no segundo, ou no terceiro mês. Eu posso ajudar ele a encontrar os caminhos de fazer uma mudança de mindset a longo prazo. Mas esse plano de entrada e saída tem que ter tato, sabe? Você não pode simplesmente ignorar que a relação humana, a relatividade humana, e criar um processo 0-1. Seria uma síndrome de semideus minha em achar que isso funcionaria. Legal. Beleza? Beleza. Aí a gente tem a parte de imersão do primeiro mês, né? E aqui eu já entro mais falando de como é um pouco da Nectar e como a gente faz. Então, é exatamente o que está na imagem, o que está no texto. É mudar o mindset do cara. Possivelmente ele vai vir de uma empresa tradicional, principalmente aqui em Goiânia. Então, para mim, eu tenho que fazer esse cara entender que ele é capaz de, em 3 meses, vender algo que ele nunca vendeu na vida. Eu tenho vendedores aqui que vieram de empresas de software tradicionais e que, quando viu a meta, falou, caralho, velho, que impossível. Esse cara que falou isso para mim, esse mês ele bateu o recorde da empresa. Ele tirou o meu recorde. Legal. Coisa Entendeu? boa. Isso nossa, eu adoro quando isso acontece. Então, como que eu faço isso? Como que eu dou essa mudança de mindset? Cara, primeiro ponto, não vamos conversar sobre isso agora. Você vai me entregar a sua obrigação, que pensando nessa distância entre o dia 1 do vendedor até o dia 90, pronto para bater meta, existe uma rampa e você vai me entregar até aqui nessa rampa, que é como? Se certificando lá na Universidade Rock, na HubSpot Academy. Eu comprei alguns cursos na Udemy para eles, um curso de LinkedIn, posicionamento de LinkedIn, saca? Eu faço uma nutrição com um cara básica, acadêmica, conceitual, sabe? Para que conceitualmente eu eleve o nível dele para que ele esteja pronto para conversar com qualquer pessoa sobre o assunto. Aí ele está pronto para fazer brainstorm, né? Para comigo, com qualquer outra pessoa aqui dentro. Segundo ponto, leituras e treinamentos recomendados. Eu sempre recomendo treinamento de desenvolvimento pessoal, mas eu não entro nisso. Então, cara, procura uma empresa de programação neurolinguística, ou um coaching, ou alguma coisa assim, uma vez, porque normalmente esses caras saem de lá, eles não saem como eles entram. Ou eles saem loucos, muito animados, ou eles saem abraçando a árvore, né? Concordo. Perigoso, perigoso. Mas é importante que o cara queira se desenvolver, né? Então, eu peço isso para eles, e leituras recomendadas eu passo várias e cobro o resumo de todas. Então não é recomendadas, né? São leituras obrigatórias. Exatamente, você pegou bem. Eu cobro resumo, eu entro para uma reunião, puxo um assunto que eu quero que eles me ouçam, eu quero forçar o cara a ser especialista, porque eu preciso que ele seja. Então, leituras em blogs da MeTime, às vezes em blogs Sales Hackers, blogs gringos, conteúdos do SaaSholic, que eu adoro, conteúdos do próprio Vendas B2B Summit, que eu comprei o acesso premium do ano passado e está no meu playbook. Boa, Então, eu cobro isso dos caras, saca? Eles legal. precisam de dominar o assunto. Senão eu tô... É uma cultura vã pagã, sabe? Sair gritando sou puta animadão, mas não entendo nada de nada. Fazer uma imersão, né, cara? Porque realmente é um mundo muito novo, que você falou. Desde nivelamento de conceitos, até entender o mercado, entender os players, entender as referências, as metodologias. Isso é fundamental, porque é uma ciência muito nova, né? Exatamente. E as apresentações em equipe. Falei isso contigo um pouco antes da gente começar o webinar. Você sabe o quanto eu acredito nisso. Eu prego isso onde eu vou. Vendedor novo, recém-contratado, eu até apostaria nisso, né? Recém-contratado não tem que receber palestra.
Ele tem que dar palestras, mesmo sendo recém-contratado. Porque, cara, quando o cara tá dali do outro lado assistindo, por mais que o olho dele esteja em você, dificilmente ele vai estar na atenção que você espera que ele esteja te dando. Então, dá pitadas de conhecimento que você sabe que eles precisam num pequeno show, pega conteúdos que você sabe que eles precisam ser fodas, monta, passa um prazo e faz a apresentação. No primeiro mês, aqui na Nectar, certificação gratuita, leituras recomendadas, treinamentos recomendados, alguns. E depois que faz tudo isso, a pessoa faz uma apresentação de produto e uma apresentação de processo de vendas para a equipe inteira. Então, tipo, e é uma apresentação, como eu te disse, ninguém vai lá para fazer carinho, sabe? Mas também ninguém vai agredir, não é assim também, então, tropa de elite. Mas exatamente. Mas eu tentei trazer um pouco desse lado assim, mas eu achei meio danoso, né? Depois que eu tomei uns 3 processos trabalhistas. Não, brincadeira, não aconteceu isso não. Mas eu tento fazer o seguinte, cara, você vai ser jogado numa piscina de tubarões. Ou você vai aprender a nadar e se posicionar, ou você vai ser engolido. E aprender a nadar e se posicionar é fazer o item 1 e o item 2 muito bem feito. Então, essa é a pegada da mudança de mindset. Cara, isso é importante, né? Porque vendas é difícil pra caralho, né? Assim, eu acho que eu gosto dessa abordagem que você tem de dificultar bastante esse início para o cara sair disso, ou ele vai embora, né? Ou ele desiste ali mesmo. Ou ele sai pronto. E é bom para os dois lados, né? Você sai cedo, ou o cara sai pronto pronto para crescer, né? É tão bom para os dois lados, Daniel, que no meu caso, dura 90 dias, porque é exatamente o tempo que eu tenho de experiência para gastar menos numa rescisão. Uhum. Então, realmente é vantagem. Show. E aí, cara, no mês 2, para mim, no meu ramp-up, eu coloco ele mãos à obra. Como que funciona isso? Ele vai fazer voos acompanhados, né, dos outros reps, ou de mim, ou de quem possa acompanhá-lo aqui nos primeiros calls. Primeiro, ele assistindo, depois ele fazendo e sendo assistido, depois ele fazendo e sendo assistido por todo mundo, e depois, eventualmente, eu assistindo em alguns pontuais que eu acredito ser importante. Mas é quando eu treinei, eu fiz ele malhar muito rápido, né? O termo ramp-up existe no mundo da academia também, que é uma forma de você conseguir um resultado muito rápido. Então, depois que eu malhei muito o cérebro do cara, o cara tá pronto em conceito, eu preciso agora de dar vivência para ele. Porque eu não quero que ele bata a meta agora, sabe? Se ele bater, é ótimo. É possivelmente um gênio, mas eu não quero. Eu quero que ele tenha vivência batendo. Então, tipo, quanto mais leads ele tratar, o funil dele é até um pouco diferente. Ele tem que ser rápido, ele tem que fazer fechamento rápido, ele tem que falar coisa errada, ele tem que viver tudo que ele pode de ruim nesse período. Por quê? Porque é com os nãos que a gente cria os caminhos para os sims das vendas. Então, a meta de não é muito importante. Eu preciso que o cara tenha ouvido vários nãos durante o segundo mês dele. Então, eu fatio uma meta, né, que já é o segundo item. Você tem que fazer, hoje aqui um rep meu faz 10 conexões dia, é a meta dele, né? Então, para esse cara novo, eu vou fazer uma meta de 30 dias. 30 conexões dia durante 3 dias. Para ele fazer 3 vezes o que o outro vendedor faria. E cobro pesado. Aí ele tem que fazer, o rep meu tem que fazer aqui 3 diagnósticos. Desse cara eu vou cobrar 6. Importante esse primeiro ponto que você elencou ali, né? Você coloca para ele leads difíceis, que não são teoricamente os mais qualificados, né? Posso falar como que eu tenho feito? Eu tenho pegado os leads que eu perco. Os leads que eu perco pelos motivos que o cara é chato, que o cara não deixa falar no telefone. Só bomba. Só bomba, velho. Só bomba.
É guerra, pô. É guerra, é guerra. Então, vamos pra guerra. Tem que começar aí para depois você querer almejar um caminho maior. Aí, eu coloco isso pro cara de meta, fatio a meta com os leads bomba, com a quantidade muito maior do que o normal e cobro no mínimo um fechamento para que ele feche o segundo mês bem. Tipo, você tem que trazer essa quantidade, reverter uma dessas bombas em um fechamento. Saiba que outros caras que já que são já rampados trabalharam esse lead e não conseguiu. Então, o seu trabalho vai ser mais difícil, entendeu? Então, eu faço isso e gera uma competitividade interna saudável. Por quê? A competitividade não é, olha ali, ó, vocês têm que fazer igual fulano, olha o tanto que ela é boa, olha o tanto que ciclano é bom, tal. Não. O meu trabalho é tirado um pouco do modelo de psicologia positiva, que é, eu pego a pessoa, pego a reunião, faço o coaching um a um, vejo os pontos positivos de cada um, os pontos negativos, levo eles para uma reunião todos juntos. Nessa reunião que estejam todos juntos, eu só falo dos pontos positivos de cada um e peço para que cada um fale sobre o assunto que eu elenquei como positivo. Então, fulano tá metendo bala na recomendação de estratégia. O cara é fera nessa etapa. Fulano, dá uma aulinha aqui pra gente. Como que você acha que tem que ser, né? Porque esse é o problema que eu tô vendo hoje. Reunião do outro dia. Tô vendo que tem um cara que tá mitando na conexão. O cara ali descobriu a extensão nova, essas ferramentinhas de prospecção outbound. Cada dia nasce uma, sabe, velho? É muito massa. E aí eu chamo o cara pra reunião, dá uma aula aqui sobre isso. Por quê? Usando a psicologia positiva, você cria uma sensação de que o líder está confiando mais naquele momento, naquela pessoa, porque ela conquistou aquilo que os outros não conquistaram. Então, logo, esses outros que não conquistaram vão querer buscar uma inovação e fazer alguma forma de hackear o processo dele para estar naquela posição de o líder está confiando também em mim. Legal. Então, essa é a forma que eu gero essa competitividade interna. Cara, então o teste final aqui da Nectar nesse processo acontece ali no final de 3 meses, e eu valido e comemoro o sucesso desse processo de ramp-up, caso ele tenha cumprido tudo. Até então, ele chegar até aqui não tem nada empírico, é muito científico, é muito validado, 0 ou 1 até chegar nesse lado do processo de resultados. Quando ele desvia para a direita ou para a esquerda no processo, eu vou sentar com ele e vou descobrir o porquê que isso aconteceu para tentar sanar os problemas. E se eu ver que é reversível, propor uma repescagem, que também é seguida de um desafio. É a parte que eu ainda não consegui fazer de forma escalável. Cada repescagem é uma solução que a gente encontra para sanar aquela pessoa que está passando por aquele problema. Então, não dá para escalar isso ainda, né? Não descobri uma forma. Mas eu valido e comemoro o sucesso, né? E dou as boas-vindas para que ele venha para o 4º mês dele, que é o mês que ele tem que entregar a meta completa, 100%. No 3º mês, a gente pulou, né, do segundo aqui para o teste final, mas no 3º mês eles precisam de me entregar no mínimo 50% da meta. Então, eles já vão estar com mais vivência ainda e prontos para fazer uma escala e melhorar o processo. Aí já com lead bom, né? Aí já é com lead bom. Aí é o seguinte, aí eles já vão estar com LinkedIn Premium, já vão estar com treinamento de LinkedIn Helper, vão estar com alguns acessos de ferramenta de prospecção outbound e recebendo, e assim, eles ainda não entram na fila do inbound até o 3º mês. Só Mas outbound. só outbound. Do 4º mês para frente, eles entram na fila do inbound. Mas engraçado, aqui na Nectar, as vendas 80% outbound. Inbound não é uma forma que eu encontrei de hackear meus resultados. Legal. E aí eu cumpro o combinado com quem não conseguiu chegar nesses números. Como? Cara, você não conseguiu, então vamos fazer esse caminho aqui para você tentar alcançar os caras que você entrou junto, obedecendo aquela regrinha do Dieguinho, né? A gente nunca contrata menos que 2, é no mínimo 2. Então,
encontrar uma forma de que eles não se distanciem. Sempre eu dou um hackzinho para ele chegar e alcançar os outros dois, ou os dois alcançar um, e assim sucessivamente. E Vou aproveitar que você está falando aí, fazer o link com a sessão do Diego, que ele vai falar sobre MVP de vendas, ou seja, como montar essa primeira duplinha de vendedores não founders, e vale muito a pena, tem muitas coisas, vários elementos semelhantes aqui, mas quem tiver nesse momento ainda de estruturação inicial, recomendo que dê uma olhadinha na sessão do Dieguinho. cara, eu tipo assim, esse conteúdo, se eu visse ele há 3 anos atrás, eu acho que a gente estaria 3 vezes maior, sabe? Então, o Dieguinho é fera demais, putz. Mas vamos lá. Então, e o terceiro ponto, do mesmo jeito que você fatiou as metas de atividade, entre conexão e tudo mais, fatiar as metas. O vendedor tem uma preocupação de, às vezes, priorizar demais qualquer lead que aparece. E isso é uma lição aprendida que todo vendedor tem após o período de ramp-up e que eu estou trazendo para o período de ramp-up para melhorar minha assertividade. Que é o seguinte, não dê atenção para o lead não persona. A atenção tamanha que você dê para um persona. Então, separe 15% do seu tempo para atender. No meu caso, são leads que têm menos de uma quantidade de usuários. Existe 15% do tempo que a gente vai separar para eles. E eu vou resolver isso ainda contratando estagiários para atender esses caras. Porque eu quero que eles foquem 100% só nos leads personas mesmo. Legal. Então, vendedor tem essa cultura. Então, o que eu fiz? Eu trago para o teste final dele o entendimento de que é o seguinte, cara, hoje é dia 10. Dia 28 de fevereiro vai acabar o mês e vai zerar tudo que você fez. Se você for preocupar demais, no meu caso aqui, que meu ciclo é 20 dias, se você for preocupar demais em abrir muitas, ou em tratar muito bem os seus leads pequenos, ou em tratar muito bem 1 ou 2 leads que não vão te dar 2, 3 metas batidas, você vai rodar no processo. Você não vai conseguir atingir o nível de excelência que é a meta previsível. Eu tenho previsibilidade aí para os próximos 6 meses de meta batida pelo processo, se tudo for feito dessa forma. Lógico, sempre há melhorias. Então, se preocupe com a meta desse mês, esquece o mês que vem, esquece tudo. Os leads que estão no seu pipe querendo foder você, querendo fechar contigo daqui 2, 3 meses, dá linha para esses caras, sabe? Dá linha para esses caras. Ou faz o seguinte, você quer fechar comigo e pagar lá em março, lá em abril? Eu fecho o contrato com você agora. Mas fecha contratos. Porque senão você vai cair na velha máxima do mercado tradicional. Etapas da mentira, de ficar aglomerando oportunidades que vão fechar e não fecham. E 2, de ficar acumulando etapas num funil previsível, arrumadinho, que tem data de início e data de fim para as oportunidades, sujando oportunidades ali de, vamos supor, no meu funil de 20 dias, ter oportunidade de 100 dias. Cara, isso desculpa a palavra, Daniel, broxante, sabe? Assim, a gente vê um funil que não tenha esse tipo de análise. Então, tipo, o funil do cara que está em ramp-up, ele é muito, muito propício para esse tipo de problema, porque ele ainda está no primeiro amor, está no primeiro contato ali e tal. Acha que todo mundo vai comprar, que tudo vai dar certo. Ele está no momento de flertar e tal, então todo mundo ali ele quer relacionamento, sabe? Ele quer namorar, e não é assim. Mas assim, cara, então essa é a análise do final. E como manter isso, né? Eu acho que desde o dia 1 até o dia 90 e do dia 90 até o último dia, né? O dia N, você precisa de fazer o coaching com os caras. Porque é o coaching quem mantém os resultados e faz esses caras sempre performarem e sempre querer mais, né? Eles precisam de ter um espelho de pessoa ali que possivelmente é um founder, que já bateu essas regras, essas metas, esses recordes, e só assim você vai manter os resultados de venda, manter a previsibilidade em dia
jogar com as influências externas, porque normalmente a gente não sabe, independente de vendas ou de desenvolvimento ou de qualquer área, a gente não sabe o que tem do lado de lá. A gente não sabe o que tem na casa dele. A gente não sabe o que tem no caminho daqui para a casa dele, ou na mãe, no pai, enfim. Então, através do coaching, você ouvir um pouco, às vezes o que ele precisava, independente se o problema dele for muito complexo, o que ele precisava era só falar, né? Ou às vezes o problema dele era uma informação que ele não tinha tido em casa ou que ele não tinha tido em algum lugar e que você pode tentar ajudá-lo. É bom manter esse vínculo, e hoje eu estou passando pelo problema de que eu não consigo mais dar essa ação para todos, e para isso eu estou separando o time em células, onde uma pessoa é responsável pelo coaching de 2 pessoas abaixo dela. E aí eu sou responsável por essas pessoas acima, né? E eu vou criar uma redezinha ali multinível para fazer esse trabalho e sempre fazer com que o coaching aconteça entre um e outro. E através do coaching trabalhar com as crenças e costumes limitantes, né? Que aí sim, depois que passa por tudo isso, o cara consegue atingir, consegue subir a rampa, consegue bater os resultados, aí eu tenho autoridade e ele tem confiança, ele não mais vê que é uma coisa intangível, de que ele pode mudar uma coisa que ele acredita que ele não mudaria, e assim sucessivamente. Legal, cara. Essa questão de coaching é tão importante. Durante várias sessões do evento, a gente tocou nesse ponto que o vendedor, ele é um profissional, ele é um amador, ele não é um profissional. Ou seja, a gente treina, se a gente comparar nós como vendedores com, por exemplo, atletas profissionais e ver o nível de preparação que cada um tem, a gente percebe o tanto que a gente é amador, né? Os caras treinam todos os dias e muito para fazer o que eles fazem. Então, o coaching é essa parte. O Jaco Van der Kooi colocou isso muito assim, tem que treinar todos os dias, tem que treinar todos os dias. E a gente faz isso principalmente por meio de coaching, fazendo role-playing. A gente também tem uma sessão fantástica sobre role-playing no evento com o Felipe Coelho, da BCID. O ramp-up aí, né, é para você colocar o povo pessoal em jogo, mas depois disso, cara, tem que treinar todos os dias para a gente conseguir desempenhar em altíssimo nível, né? Exatamente. Eu costumo falar aqui nas minhas sessões com eles, falando de coaching, que o cara precisa de ter algumas coisas básicas da vida ali em dia, sabe? Uma delas tipo assim, o costume da atividade física por uma questão ali fisiológica mesmo, né? O corpo precisa de alguns hormônios que são liberados através da atividade física e tudo mais. É muito importante que a pessoa não caia no marasmo de não praticar nada. E também a saúde mental, né? Eu li alguns livros estudando, assim, dando uma leve xeretada em alguns livros na área de psicanálise e, sim, a quantidade de energia mental que a gente despreende com coisas inúteis, entre buzinar no trânsito, xingar o juiz do futebol e 1 milhão de coisas, e que isso é a mesma coisa de fisicamente você gastar seu tempo. Vamos supor que você vive para preparar seu corpo. Se você só ficar assistindo seriado e dormindo e comendo, você não está fazendo nada disso. E quando você quer preparar sua mente para uma reunião com o cliente, se você vem de lá para cá buzinando, gritando no trânsito, ou enfim, brigando com Deus e o mundo, você também não vai conseguir preparar. Então, esse equilíbrio físico-mental, cara, é muito foda de atingir. Eu não conheço pessoas que consigam ainda, mas é muito importante frisar e nunca parar a busca por ele, né? Legal, são temas que a gente não entrou muito no evento, mas assim, eu lembro do Stelly falando no podcast que ele fez, o pessoal da MeTime, que a importância, e o Cordovez também tem um pouco disso, eles meditam lá, a importância de meditação, né, cara? Porque assim, a profissão do vendedor é um negócio tão estressante, tão estressante, a gente ouve tanto não, a gente é tão pressionado por meta, é difícil quando a gente compara com outras funções, é um negócio muito complicado, né? Realmente, se a gente não estiver preparado mentalmente também, é complicado. E assim,
é muito difícil, porque se quem foge dessa estatística está numa posição muito invejável e louvável, mas a maioria das respostas são nãos, né? Então, como tratar psicologia positiva com uma pessoa que ouve muito mais nãos do que sims dos clientes, né? Então, e não daqui de dentro, beleza. Tem a gente para fazer coaching, dar manutenção e fazer isso acontecer. E os nãos lá de fora? Os nãos da vida, os nãos da família, os nãos da saúde, que a gente não tem como influenciar. Isso influencia na vida do cara e, consequentemente, influencia na sua vida, porque influencia na sua empresa, influencia no resultado dele. E se você já chegou a rampar esse cara e perde ele para esse tipo de não, fazendo uma análise grosseira, asquerosa, ele te deu prejuízo. E fazendo uma análise humana, pô, o cara tá... Você sabe que um cara poderia ter feito diferente se você tivesse tido ali umas ações de coaching com ele. E tangenciar os assuntos pessoais mostra confiança. Mostra que você não é um crápula ali querendo só que o cara te dê dinheiro e tudo mais. Então, e uma das partes disso na Armas da Persuasão fala, e é o princípio da vida, é a reciprocidade. Se você não abrir uma coisa da sua vida com o seu rap, ele nunca vai abrir uma coisa da vida dele contigo, para que você consiga fazer o coaching com ele. Então, são pessoas, velho. São pessoas. Não, nunca esqueçamos disso, né? Maravilha. Johnny, muito legal, cara. É muito bacana. A gente já conhecia como é que vocês trabalhavam essa questão de ramp-up aí. E eu vejo pouquíssimas empresas trabalhando de uma forma tão estruturada, né? Algumas coisas são simples de fazer, como, por exemplo, as certificações gratuitas, os treinamentos que tem disponíveis, que as pessoas podem fazer. Algumas são um pouquinho mais complicadas. Para a gente terminar aqui, qual que é o principal desafio disso tudo que você falou? Qual que realmente é a parte desse processo de ramp-up que tem sido o maior desafio para vocês aí? Cara, hoje, acho que o maior gargalo desse funil, porque não deixa de ser um funil, é encontrar pessoas. Hoje, esse é o maior gargalo. Caminhando em contramão, né, ao mercado tradicional, onde sobram pessoas. A gente, hoje, falta pessoas para o modelo que a gente espera. Esse é o item 1. E no item 2, levando por esse lado de coaching, o que falta, Daniel, é sentar a bunda na cadeira e fazer. Sentar, separa ali uma semana, ninguém vai morrer, se a empresa não vai quebrar se vocês não pararem, mas se você não parar uma semana para sentar e montar esse conteúdo e fazer isso acontecer, pelo menos de forma básica, tipo, cara, montei, comecei, dar o primeiro passo é o que você precisa para poder, porque o playbook, o ramp-up são conceitos vivos, eles não são conceitos estáticos ali que vão permanecer, perdurar para o resto da empresa. Cada nova pessoa que entrar e te mostrar uma exceção que você não tratou, você vai melhorar tanto o seu playbook quanto o seu processo de ramp-up e vai encontrar formas de diminuir o tempo, vai encontrar formas... Às vezes, o seu hack não está em diminuir o tempo, está em qualificar mais, porque o seu ticket é muito alto e você não pode diminuir tempo, né? É a mesma coisa do CAC. Muita gente muito preocupada com o CAC, mas o cara esquece do momento dele, velho. Tipo, hoje o momento da Nectar é não se preocupar muito com o CAC. É o nosso momento. Então, a mesma coisa é para o ramp-up e é para o playbook. Tem que analisar os seus itens exatamente, os seus critérios, e o principal é tirar a bunda da cadeira e fazer. Sentar, passar um dia, ouvir, botar no monitor aqui, ouvindo o call, ouvindo um webinar falando sobre o assunto, e descrever, começar, baixar uma template. A MeTime fez uma template top pra caralho de playbook, recomendo. Hora em vez, por eu falar muito nesse assunto, hora em vez alguém me chama, do próprio Vendas B2B, alguém me chama para
falar sobre esse assunto, eu libero o meu playbook, eu tiro uma templatezinha dele e libero para a pessoa. Então, se você quiser parar e fazer e montar seu processo de ramp-up e você tiver aquele MVP, que o Dieguinho vai falar pra caramba, talvez daquele slide de requisitos, né? Ter uma máquina previsível, aqueles itens, você vai conseguir fazer isso. Eu tenho plena certeza disso. Maravilha. João, obrigado, cara. Obrigado por parar aí a mudança de escritório. O cara tá crescendo rápido, tá ampliando o escritório, dá uma paradinha para compartilhar um pouquinho aqui com a gente. Obrigado de novo. Sempre um prazer. Para o pessoal que não conhece a Nectar aí, o que é a solução de vocês? Qual que é a melhor forma deles saberem mais a respeito e falar, também entrar em contato contigo? Cara, a Nectar é uma empresa, né? A gente tem um CRM, a gente está focando muito em se tornar uma plataforma com muito mais opções de gestão de CRM pontuais em resultado e não esforço, e não sair criando funcionalidade demais. E a gente tem atendido vários cases muito fodas que eu já falei em vários outros webinars e outros conteúdos, e no nosso site tem isso lá escrachado. Então, a gente, por atender esses cases... Pode falar quem vocês estão atendendo. A gente atende a Exact, atende a Sambatec, a Máxima Sistemas, a gente tem atendido a Content Tools, enfim. A gente atende muita empresa que está em escala e principalmente muita empresa grande que, quando olha para a decisão de sair do modelo tradicional e ir para um inside sales ou fazer esse tipo de mudança, tem nos procurado, porque elas saem de um software também tradicional para ir para um software mais híbrido, mais acelerado, focado no resultado e com um preço justo. Então, a gente está ganhando o nosso mercado dessa forma, a nossa fatia. Então, a gente hoje, trocando em miúdos, a gente se enxerga entre o Salesforce, que tem tudo do mundo inteiro, né, de funcionalidades, são muito grandes realmente, mas criaram alguns pontos que deixam a desejar, e entre o Pipedrive, que é uma ferramenta menor, menos robusta, que quer resolver um pequeno problema, a gente achou esse meio desse caminho aqui de mercado para nós. Essa é a nossa estratégia de Oceano Azul. Então, a gente pega os pontos a desejar de Salesforce, os pontos a desejar do Pipedrive e consolidou e surgiu, né? Nasceu o Nectar, foi parido desse raciocínio. E a gente hoje tem conseguido vários resultados usando essa análise, usando exatamente essa análise. Quem é cliente meu já ouviu isso de mim, tem certeza disso. E a gente tem sempre melhorado o software, sempre melhorado o nosso atendimento e sempre pensando em melhorias para o cliente. Um dos nossos diferenciais a gente não pensa em melhorias da nossa cabeça, a gente pensa em melhorias que o cliente propõe e que faz sentido para o roadmap de desenvolvimento da ferramenta. Maravilha, Johnny. Cara, obrigado. Onde que as pessoas podem saber mais sobre o Nectar? Então, podem entrar no site, nectarcrm.com.br. A gente está fazendo uma alteração hoje hoje não, essa semana, eu acredito, de site. Então, tem logo nova, tem muita coisa aí para acontecer. Você pode também me procurar pelo LinkedIn. Eu adoro trocar ideia, adoro bater papo. Cada problema que eu ajudo a resolver, eu também ajudo a não ter esse problema aqui dentro. Então, por favor, me ajudem a ter menos problemas no futuro. E também, caso queiram meu e-mail, é joão@nectarcrm.com.br. Eu estou à disposição para conversar qualquer assunto, ajudar qualquer empresa, qualquer pessoa que gostou do conteúdo e queira falar mais. Me adiciona aí que a gente vai bater papo. Maravilha, Johnny. Grande abraço. Obrigado, viu? Até a Valeu, próxima. Daniel. Um abraço. Até a próxima, cara.